FIV Depressão. Já fiz diversas lives tentando buscar diversos pontos de vista na jornada de uma tentante. Já fiz lives falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista espiritual. Então, eu já ouvi e aprendi muitas visões que ajudam muito a enriquecer a jornada das pacientes que sofrem de infertilidade e tem aí um grande desafio pela frente. E desta vez eu fiz um convite muito carinhoso, que foi aceito de forma também muito carinhosa, a uma dupla aí, a Daiana e a Camila, que tem um perfil chamado FIV Depressão. A primeira vez que eu fui apresentado a essa página, recebi um link de uma paciente que me mandou. Eu confesso que eu dei gargalhada com a forma como elas escrevem. E aí acompanhei, comecei a segui-las e vi que entre tantas risadas tem um propósito ali. É uma forma diferente, uma forma muito sincera da jornada de uma tentante e dentro dessa sinceridade elas usam com maestria o bom humor para narrá-la. E hoje eu as convidei para nós fazermos uma live e aprendemos juntos aí alguns pontos e que não tenho dúvida que podem ajudar você, que também nos acompanha, a ter uma visão diferente. Sabe aquelas coisas que às vezes nós morremos de vontade de dizer, mas a gente não consegue falar? Eu acho que, se depender delas, elas falam e falam muito bem. Bom, deixa eu ver se elas já estão por aí. Boa noite a todos. Oi, Cris, tudo bem? Espero que seja uma live não só feliz, mas também muito rica em conteúdo. Oi, Daiana, tudo bem? Oi, doutor, boa noite, tudo bem? A Camila está aqui também já, a Camila Fressati. Camila, vamos lá. Tá aí. Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui também, peraí. Tudo bem, Daiana? Tudo bem, doutor. Boa noite. Estava boa ouvindo noite. aqui o doutor falar. Muito obrigada pelas palavras. Oiê! Que isso. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda, muito obrigado, Obrigada. viu? Agora agradecendo por aceitar o convite e já antecipo aqui as minhas palavras de parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigada. Hoje em dia são inúmeros perfis, né, que descrevem a jornada da tentante, mas o perfil de vocês é diferente, assim, diferenciado, eu diria assim. Me agrada muito. Confesso que eu mesmo acompanho de forma pessoal e me divirto assim, com as coisas que vocês colocam. Objetivo alcançado, então. Por mim, eu de verdade acredito que sim. Só para explicar, para quem não está entendendo, que tem o perfil FIV Depressão está aqui comigo e tem a Camila aqui do lado. Porque a gente mora longe, né? Apesar da gente ter o perfil juntos. A Camila mora na capital, eu moro no litoral de São Paulo. Então, toda vez que a gente vai fazer live em conjunto assim, tem que entrar em perfis diferentes. Aproveita e já segue a Camila lá. Legal. Fazendo a propaganda. Legal. E isso que eu ia perguntar, quem são vocês? Porque assim, eu conheço o perfil e para quem já acompanha algumas lives que eu faço, a última coisa que eu gosto de fazer quando vou entrar numa live é estudar roteiro. Não, a ideia é conhecê-las aqui e deixar a conversa fluir da melhor maneira e da forma mais sincera possível. E quem são vocês? Assim, de onde surgiu tudo isso? Como é que começa essa história toda? Vai lá, Dai. Ordem alfabética, vai. Sempre sobra para mim. Bom, eu sou a Camila, então, né, como a Dai falou, fui tentante, né, desde 2015, 16. Tive uma filha por meio de fertilização em 2017, né, fiz 2 fertilizações. E o perfil FIV Depressão surgiu em 16, né, Dai? Foi no final de 2016, mais ou menos. E conheci a Daiana, nos conhecemos no meio dos grupos mesmo de apoio, né? Na época Facebook, não era nem Instagram, nada disso. E a gente viu que nós tínhamos muito em comum. Muito mesmo, né? Ideias, vidas muito parecidas, enfim. E aí a gente juntou essas ideias e sempre rolava as piadinhas internas, né? Das coisas que aconteciam nos grupos. E aí a gente falou, cara,
por que não levar essas piadas, né, pro pessoal que tá passando por isso? Então, aí em 2016 a gente decidiu, falou, não, então vamos colocar isso pro público, vamos abrir isso para fora da nossa caixinha. E aí a gente começou como Facebook, na época, a página de Facebook, que tá inclusive abandonada, as traças ainda existe. E aí, acho que em 2018, né, Dai, que a gente decidiu vir pro Instagram mesmo. E aí a gente sempre lutou muito contra esse tabu da infertilidade, essa coisa de ter perfil fake, ninguém quer mostrar a cara. E a gente, por muito tempo também, né, nós nos escondemos atrás de um perfil. Até que a gente falou, cara, não, bora dar a cara a tapa também. Né? Se a gente quer quebrar esse tabu, como que a gente vai quebrar isso se escondendo? Então foi quando a gente decidiu abrir e dar a cara para todo mundo ver quem que fazia o FIV Depressão. Conclui aí, Dai. Falei tudo. Falou toda a história do mas eu acho que esse é o diferencial que eu vejo na página de vocês. Porque é óbvio que as piadas chamam atenção. É óbvio que as piadas chamam atenção e nos divertem, claro. Mas as piadas, elas não são... elas são só formas mais irônicas para descrever uma realidade. E aí, quando vocês se mostram para todos e abrem até mesmo a história de vocês, as pessoas humanizam isso e deixam de apenas rir, mas também refletir com o conteúdo que vocês colocam de uma forma diferente. E aí vocês se conheceram lá, criaram uma página. E aí eu percebo, e aí já entrando onde eu queria chegar nessa nossa conversa, assim, hoje vocês carregam diversos pontos de vista. Então vocês trouxeram inicialmente a história de vocês, mas eu vejo em algumas publicações, e podem me corrigir, óbvio, que vocês recebem muitas opiniões, vocês recebem diversas mulheres, homens, casais, tentantes, que estão nessa jornada e compartilham com você as piadas dela. Então, assim, o sofrimento delas, então vocês, assim, eu acho que vocês representam muitos casais e muitas mulheres. Então eu queria aproveitar esse conhecimento de vocês e tentar entender, diante do ponto de vista de vocês, quais são as dores de um casal tentante. Eu vou usar o termo casal, assim, fiquem à vontade de usar mulher, o homem, seja lá qual for, e aí não necessariamente eu não quero expor a vida pessoal de vocês, lógico, mas dando abertura para que vocês ajudem a transcrever e, quem sabe, através do bom humor, nos ajudar a aliviar algumas dores aí que possam passar. Então, eu pergunto a vocês assim, o que vocês acreditam que hoje são as maiores dores, óbvio que não existe uma, mas a gente pode listar, de um casal que sofre de infertilidade? Olha, doutor, quando a gente começou, como a Camila falou, a gente se conheceu num grupo de Facebook, né? Lá em 2016. A gente começou o tratamento na mesma época e a gente acabou, assim... a gente se conheceu no meio de uma treta, uma baita de uma treta que tava... Como sempre, a gente quase não gosta. A gente tá sempre no meio das tretas, assim, é incrível. Mas era um post sobre doação de óvulos. Era uma pessoa, se não me engano, estava perguntando quais clínicas que ela poderia fazer a um custo zero, sendo doadora. Quais clínicas que ela podia ser doadora ao custo zero. E aí todo mundo indicando. Aí a gente foi lá falar da nossa clínica. A clínica que nós fizemos, por coincidência, foi a mesma. Foi por isso que a gente começou a conversar. Não era custo zero para doadoras, né? E nós éramos candidatas a doadoras de óvulos. E a gente falou assim, olha, a clínica tal dá um desconto. E aí o pessoal, não, mas tem outra que é de graça. E tem que ir nas que são de graça, porque a gente tá dando nossos óvulos. Tipo, mas, gente, doação tem que ser uma parte altruísta. Você não pode focar só no retorno financeiro. Não é assim. O Brasil não é permitido venda de óvulos. Não é dessa maneira que deve ser pensado. E aí tava o grupo inteiro contra a gente. Camila e Daiana contra o grupo. E a gente tentando, né, colocar um pouco esse lado altruísta e pensar que, poxa, se você tem condições se você não tem condições nenhuma, ok, você vai procurar aquilo que te convém para suprir a sua necessidade no momento. Mas se você tem uma condição de arcar com parte do custo, por que não?
né? Por que procurar só as clínicas que são 100% gratuitas, sendo que você pode contribuir de alguma maneira, né? Enfim, aí a gente começou a conversar e tal, e começou por aí, né? Poxa, Camila, a gente tem tanta coisa em comum, né? Vamos colocar isso aí pra fora. E aí, quando a gente começou a fazer as piadas na página, inicialmente no Facebook, muitas pessoas se identificavam com aquilo, né? Embora hoje a gente ainda faz uma autocrítica, que a gente ainda falta muito para representar muita gente que precisa da fertilização in vitro, no caso de casais homoafetivos, de receptoras, de independente, né? Porque assim, é uma vivência que a gente não teve e a gente ainda vai com muita cautela para não cometer nenhum erro quando falar sobre isso, né? Mas eu acho que se a gente fosse falar no geral, para todos os casais ou pessoas, enfim, solteiras que passam por o tratamento de FIV, eu diria que tem uma diferença muito grande lá de 2016, quando a gente começou, e de agora. Porque antes a gente carecia também muito de informação técnica. Porque era muito mais escasso de informação. Muito. Tanto que a gente fazia, de vez em quando, um quadro que a gente colocava Você Sabia? Colocava umas informaçõezinhas bem básicas, assim. E hoje a gente não precisa mais, porque a quantidade de perfis de profissionais gabaritados, como o doutor, colocando informações de tanta qualidade que a gente não tem nem, assim, a pachorra de vir aqui querer explicar, né? Mas antes a gente sentia essa necessidade. Porque antes, um exemplo, né, Dai? Desse quadro que a Dai mesmo falou, a gente teve um quadro que a gente foi explicar como que se fazia a coleta, porque tinha clínicas que não explicavam como que se fazia a coleta. Então a gente explicava meio que detalhado. A gente sempre pesquisou muito, né, Dai? A gente é a louca dos estudos, então a gente sempre pesquisou muito, nós tínhamos passado por isso. Então a gente explicava, baseada, obviamente, na técnica, na teoria, trazendo um pouco do nosso lado enquanto tentante também. Então, estou entendendo que uma possível dor, usando dor como só uma analogia, ou algo que pode atrapalhar a jornada de uma tentante é a falta do conhecimento, certo? Sim. Então, você entrar numa jornada para tratar a sua infertilidade, especialmente os casos mais delicados que precisam de uma fertilização in vitro, por exemplo, sem nenhum conhecimento do que vem pela frente, pode gerar expectativas completamente diferentes da realidade que possa surgir. Sim. Então, o quanto é importante, o quanto a informação ajuda e o quanto ela atrapalha na visão de vocês? Olha, eu acho que não atrapalha. Eu acho que a informação é sempre benéfica, né? Sempre agrega coisas boas para a jornada. Inclusive, eu acho que diminui muito da expectativa, e a gente até fala, expectativa é a mãe da merda. Quanto mais expectativa você tem, maior é o tombo, né? Então, a gente tem que ir... a gente tem realidade nua e crua. Né, desculpa, gente. Não, tá mal. Eu falo, gente, o que eu mais admiro, assim, tem coisa que a gente adoraria falar, eu coloquei na introdução da nossa live, assim, tem coisas que a gente adoraria falar, que a gente, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Isso aqui... É aquela expectativa, assim, de achar que, eu vou engravidar na primeira, eu vou ter gêmeos na primeira tentativa, sendo que a pessoa não tem informação de quais são as estatísticas, como que funciona para cada caso, para cada idade, para cada fator de infertilidade. Então, a pessoa estando ciente de tudo isso, ela vai diminuir as expectativas e aí diminui a frustração, provavelmente, né, com um resultado ali, caso venha um negativo, e a gente sabe que o negativo é muito mais provável do que o positivo, né, quando a gente fala de FIV. Então, na minha humilde opinião, a informação é sempre bom. A única coisa que a gente sempre deixa muito claro, tanto no perfil quanto no grupo, né, que hoje nós temos um grupo de WhatsApp também das fivetes, é que você tem que ter informação e não é porque fulana seguiu tal protocolo que ele vai ser o mesmo. Ok, você tem informação de protocolos, mas confia no teu médico também, né? Você pode levar talvez uma sugestão, né, vir um estudo, mas não é porque você tem informação que o que a fulana fez é melhor do que o seu. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tenta deixar muito claro também.
Vou aproveitar o gancho para trazer, só para que a live seja rica em conteúdo também, assim, eu concordo, assim, esse é um cuidado muito grande que vale para todos, né? Assim, não existe um tratamento igual ao outro, não existe. São tantas variáveis, é um quebra-cabeça com tantas peças que, assim, não dá para você fazer comparações. É óbvio que você pode entender, por isso que eu pergunto sobre as dores, as expectativas, porque o planejamento técnico pode mudar tanto de acordo com a idade da mulher, a sua reserva ovariana, o fator de fertilidade, o tempo de fertilidade, sucessos ou insucessos anteriores, a parte masculina, a parte do laboratorial, estratégia. Nossa, tem tanta estratégia, tem tanta coisa diferente que pode acontecer, que as comparações elas são perigosas. E até e às vezes o ponto de comparação também pode ser perigoso. Por exemplo, nossa, mas a minha amiga foi muito melhor do que eu. Ela teve 15 óvulos, eu tive 3. Eu pergunto, sua amiga já teve um bebê? Não. Você teve, eu tive. Então, cuidado com o melhor, né? Então, assim, mesmo variáveis que parecem ser melhor em relação nas comparações, enquanto não tiver o bebê no colo, cuidado em se inferiorizar diante de alguém, ou até de se... nossa, eu tenho vários blastocistos lá guardados, tá lindo. Cuidado, que seu bebê já está em casa. Então, Sim. assim, cuidado com essas expectativas que vocês colocam. E ainda trabalhando a informação, tá? Então, beleza. Então, concordo, gênero número ideal. Ter informação diminui, reduz a ansiedade, ter informação te faz poder fazer planejamento, porque é algo que precisa muito durante o tratamento. Mas eu fui lá no grupo de WhatsApp das meninas, uma fez isso com o médico, outra fez isso com outro médico, parece interessante. E assim, como é que é? Tô querendo conhecer os bastidores, tá bom? Como é que mercado, né, doutor? Como é que é a conversa entre vocês? Porque nem todo médico ele é aberto, totalmente aberto. Sim. Tem os mais flexíveis, uns que explicam mais, outros que explicam menos. Eu sei porque eu vejo isso aqui no meu dia a dia. E aí eu falo assim, não, mas eu vi na página, eu vi no perfil. Vocês acham que a abertura para esse tipo de informação que vem da internet... Então, por exemplo, puxa, eu aprendi na internet algo novo, eu vou lá checar isso com o meu médico. Você acha que hoje em dia a abertura do médico para aquilo que vem da internet na proporção que deveria ser, ou ainda nós somos muito turrões? Eu acho que melhorou um pouco, mas ainda tem uma certa restrição. Melhorou muito, sim. Na época, né, vou falar da nossa época, da minha e da Dai. A gente virou uma enciclopédia da FIV. Ponto. A gente sabia todos os exames, e por que eu não fiz aquele exame, por que isso, e por que não fazer tal estímulo, a gente sabia tudo. E eu lembro da minha época mesmo, às vezes a gente chegava, né, como aquela, não, doutor, mas eu vi sobre... E a gente via que tinha aquele tipo, cara, não, daqui pra cá você não passa, né? Era meio que assim. E hoje eu percebo pelo grupo mesmo que tem um pouco mais... Até a Dai, que tá em tratamento, agora tá no meio de um tratamento, ela pode até falar um pouco mais, mas eu percebo pelo grupo que hoje se a gente sugere, talvez, meninas, já tentou falar tal coisa com o seu médico, vê o que ele acha... Às vezes elas trazem retornos positivos. Não, o médico realmente achou legal, ou, né, não é pra mim por conta disso. Os médicos têm um pouco mais de abertura hoje. E aí a Dai pode falar do tratamento dela. Como que tá? Tem alguns ainda, doutor, que são muito resistentes, né? Quando o paciente tenta argumentar alguma coisa, fala, não, mas... Não, só fala não, isso aqui não é pra você. Mas não explica, não faz questão de explicar por que não é pro paciente. O que é aquilo que ela tá pedindo, que às vezes... A gente lê alguma coisa na internet, lê em algum perfil, lê em algum grupo, e a gente sequer sabe do que se trata. A gente acha que a história da pessoa é igual à nossa e a gente quer fazer tudo que a outra está fazendo. E às vezes a gente nem sabe o que é, né? Então, poxa, o médico alguns poderiam ter a sensibilidade de explicar, olha, esse exame funciona assim, assim, assado, ele é para tais casos, não é para o seu, porque o seu caso é diferente, e explicar. E alguns simplesmente dizem, não, sabe? Então eu acho que isso não sei, não sei nem o que dizer. Aquelas para deixar tem todo o direito de ter as informações, tem direito de questionar, né?
E eu acho que o médico, para passar confiança para o paciente, eu acho que faz todo sentido ele tirar todas as dúvidas do paciente, né? Para o paciente ter informação, ter confiança naquilo que ele está aderindo ali de protocolo. Eu acho que aí você chegou na palavra, né? Porque a relação médico-paciente, ela é um processo de construção de confiança. Recíproca, tá bom? Sim. Dos dois lados. E você não chega no médico novo com a confiança plena. Por mais que já tenha visto numa rede social, por mais que já tenha tido indicação de um amigo, é óbvio que isso aumenta o seu grau de confiança quando você chega. Eu acho que eu estou na pessoa certa. Mas essa relação de confiança, ela precisa ser construída. E você só constrói uma relação de confiança com diálogo. E isso de forma recíproca. Para que você possa ter a liberdade de perguntar para o seu médico, e ele poder responder, e ele também perguntar para você nas suas dificuldades e anseios. Então, nessa troca de vivências, é que você vai, ao longo do tempo, construindo essa relação de confiança. Então, é a minha visão também. Eu gostei da conclusão, porque eu acho que é isso mesmo. Não é fácil, até porque, até explicando, né, assim, muitas vezes o foco da consulta está num caminho. Então, o médico está lá focado num roteiro de tratamento para você, e explicar aquele roteiro já não é tão rápido assim. E aí você pergunta aquilo que está no sentido oposto. Então, não, resume, né? Resume a informação. Então, Davi, hoje tenho muito mais tranquilidade, porque, e outra, às vezes uma explicação demora 1 hora. Por exemplo, eu sou fã de fazer live, por quê? Porque eu tenho um poder de síntese muito difícil. Assim, quem gosta Somos de três. quem gosta de explicar, quer explicar tudo. Né? Então, você quer saber? Então não me peça para resumir. Então senta e escuta. Né? Sim. Então eu gosto de live por conta disso, 1 hora. Então hoje em dia eu consigo reduzir as minhas consultas focando na direção que eu quero, com conteúdo que eu mesmo trago com aquilo que eu penso na internet. Né? Então assim, Davi queria saber sobre estudo genético dos embriões, por exemplo. Legal, faz o seguinte, assiste essa live, lê esse book e assiste esse webinar que eu participei. No retorno a gente conversa. Beleza. Aí, 1h30 de conversa, 1h30, 1h você. Então, fica a dica aí, porque dentro dos perfis seus, assim. Então, eu acho que cada vez mais o médico precisa ir nas redes sociais. Isso, no começo, era bom, para mim é uma terapia, né, estar aqui. Eu adoro fazer isso aqui. Mas hoje é uma forma de enriquecer a minha consulta, por exemplo. De dar a minha opinião de forma detalhada, não resumida, para aquilo que você é questionado, né? E são as perguntas de vocês que geram conteúdo para a gente publicar. Para a gente também. Porque sempre tem também, por mais que nós não sejamos médicas, né? Não é o nosso foco. Sempre tem gente nova chegando. Eu sou nova na FIV e estou com dúvida disso. A gente já tem uma live disso. Ou dá uma olhada nos destaques. Claro, é a visão paciente do negócio, mas começa por aqui. Sabendo isso, aí você vai atrás de um médico, vai atrás de algum tratamento, enfim. Porque é o que a gente usa também, procurando qual que é o seu... E a palavra é essa, qual a sua dor? E a gente também passa informação em cima da dor das tentantes que chegam até a gente. Mas todo mundo quer a visão do paciente. É aí que tá. Que quase não tem, né? Por mais que vocês tenham cuidado, dizer, nós não somos médicos, nós somos pacientes, mas é isso que as pessoas querem, né? Então, assim, algumas coisas, puxa, meu médico me falou isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma prova social. Sim. Né? Eu falo, caramba, eu preciso conversar com alguém que já fez isso aqui para ver se eu estou no caminho certo, ou se, como foi, né, quando ela fez. Então, qual foi a experiência dela? Sim. E entrando nessa vivência, né, nessa experiência, isso é outra coisa que eu vejo aí com algum cuidado em relação a isso que vocês estão falando, né, as comparações. Porque, ao mesmo tempo que as páginas ajudam, trazendo informação, muitas vezes, por exemplo, eu vou falar, vou começar uma FIV. Aí a paciente, porque FIV engorda, porque FIV eu vou virar uma bola, eu vou ter dor, a coleta do óvulo, minha coleta foi terrível, eu fui para casa. Aí eu falo para o paciente, eu falo assim, viu,
dá para você ter a sua experiência. Assim, tem que, assim, não é a maioria, mas assim, um grito espanta muita gente, não é? Como foi a vivência? As duas, assim, por favor, não preciso entrar em detalhes do tratamento de vocês, não é esse o propósito da nossa conversa, tá? Mas assim, entrando em fertilização in vitro, somando o que vocês viveram e aquilo que vocês escutam, ok? Como que vocês descreveriam cada uma das etapas, compartilhando o que é fácil, o que é difícil, é moleza ou não é? Começando da indicação. Como é que é receber a indicação de uma FIV? Acho que a Dai pode falar dessa parte, porque a história dela é muito melhor que a minha. Altas tretas, vai. Então, eu acho que para todo mundo o impacto de receber o diagnóstico é bem forte, para todos, eu acho, né? A não ser que nem o caso da Camila, que a Camila meio que já sabia, né? Ela não chegou a receber um diagnóstico, né? Eles já tinham mais ou menos uma noção do que estava acontecendo. Mas, para mim, não. Eu fui bem o caso clássico do diagnóstico. Eu parei de tomar anticoncepcional e achei que ia engravidar no mês seguinte, né? No próximo ciclo. E não aconteceu. E aí eu fiquei quase um ano sem ter ciclos. E quando eu fui procurar a médica pediu uns exames e tal. E quando eu levei os exames no retorno, ela já falou assim, seu caso é de procura uma clínica de reprodução assistida. E eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida, né? Até faço a brincadeira, eu só conhecia a Fátima Bernardes, que tinha procurado clínicas de reprodução, gente, pelo amor de Deus. Eu me comparar, né? A Fátima Bernardes não tem nem dinheiro, nem fama, nem marido rico, lascou pro meu lado, né? E aí, enfim, foi assim, passei por um período de luto. Nós passamos por um período de luto mesmo, porque o que a gente sabe, costumo dizer que a gente está numa bolha, né? Quando a gente entra nesse mundo de FIV, já faz tratamento, já está aqui nesse algoritmo maluco aqui, a gente está dentro de uma bolha, para a gente é tudo muito mais fácil, mas para quem está de fora e recebe um diagnóstico, não faz a menor ideia do que é aqui dentro. Não tem isso, né? Não tem essa noção. Então, foi um luto. Achei que eu nunca ia conseguir ser mãe. E aí, a partir do momento que eu consegui me libertar desse luto e fui, de fato, pesquisar o que eram as clínicas, como é o tratamento, aonde tem, não sabia nem aonde tinha. E aí eu fui ver, falei, poxa, eu acho que pode ser que a gente consiga, né? E aí fui atrás de informação. Quanto tempo depois da indicação? Quanto tempo para sair desse luto e chegar? Um tempinho, hein? Olha, eu parei o anticoncepcional no início de 2014. Eu recebi o diagnóstico de infertilidade em 2015, né? Começou o tratamento em 2016. Comecei o tratamento no final de 2016. Foi mais de um ano. Foi mais de um ano. Eu imaginei que você ia falar isso. Assim, porque a ideia, o diagnóstico, você processar tudo aquilo, até você falar, bom, eu preciso tomar uma atitude, porque assim, o médico que eu passei era o ginecologista do postinho de saúde. Ele não me encaminhou para nenhum médico de fertilização, de reprodução, eu não sabia onde tinha isso. Então, até eu, com as minhas próprias pernas, pesquisar onde tem, saber qual médico é, quanto custa a consulta, como é que faz para chegar até lá, porque eu não sabia se precisava de encaminhamento ou não. Sim. Foi aí um tempão, né? E aí, entre passar na primeira consulta, que é outro mito também, que o pessoal pode chegar, acha que passa na primeira consulta, já começa a estimular. Já começou o tratamento. Né? Passei na primeira consulta mais ou menos em julho, entre julho e agosto de 2016, e eu fui começar o tratamento em fevereiro de 2017. Tá vendo? Eu subdivido, tem um projeto novo eu publiquei um livro, né, no final do ano passado, e tem um projeto novo de um próximo livro para o ano que vem, onde eu subdivido essas etapas. Propositalmente, eu te provoquei essa pergunta, porque essa parece simples, né? Você falando assim, não, eu fui lá, sofri, tive luto, mas daí eu procurei e fui. Dá a sensação que eu dormi à noite chorando, acordei no dia seguinte na consulta e 2 dias depois estava lá fazendo. Foram 15 dias de fórum de Baby Center. Primeiro Baby Center. Noites e noites, naqueles fóruns loucos ali, e só tem informação curada. Não façam isso, gente. Não, pelo amor de Deus, não vá para aqueles fóruns. Pelo amor de Deus. A gente perde muito tempo, a gente perde muito tempo. Então, na verdade, assim, o tempo, para enriquecer conteúdo, espera aí que eu já vou... Eu quero aproveitar cada etapa dessa jornada para a gente filosofar junto, tá bom? E fique à vontade de me corrigir, tá bom? Tá bom. Então é assim, ó, eu vejo assim, o tempo,
ele é amigo e inimigo dentro da reprodução. Então, ora, ele é amigo. Por quê? Porque a gente precisa desse 1 ano de tentativas. Tem casais que precisam desse tempo para conseguir engravidar naturalmente. Depois que você cumpriu e recebeu o diagnóstico da infertilidade, ele passa a ser inimigo. Porque já que eu não consegui naturalmente, quanto mais o tempo passa, menor a chance da gestação natural acontecer, menor minha reserva ovariana e maior a minha idade. Ele se torna inimigo. E aí você começa a brigar contra ele. Mas ao mesmo tempo que ele é inimigo e ele reduz o potencial reprodutivo da mulher, especialmente da mulher, ele também é importante para processo de construção de luto. Então, passar pelos perrengues, usando os termos coloquiais, ajuda o processo de construção de luto. Então, talvez, se você tivesse chegado na indicação da fertilização in vitro pouco tempo depois do momento em que você descobriu a sua infertilidade, muito provavelmente você absorveria aquela mensagem de uma maneira... Então, o tempo, ele atrapalha, mas ele constrói também. Aí depende da forma como você vai encarar a tua jornada. E aí, daí a importância dos perfis, né, que trazem conteúdo de mentalização da jornada, de espiritualidade dentro do processo, conteúdos técnicos enriquecendo, para você usar o tempo a seu favor. Agora, não sei a idade de vocês, mas são jovens, como vejo, em caso de mulheres com idade além dos 40 anos, esse tempo ele é muito cuidadoso. Então, assim, trazendo então um conteúdo para quem nos assiste. Então é normal esperar, tudo bem, as duas já têm filhos, pelo que vocês falaram aí no começo, assim, não quero me envolver, mas, então comigo está tudo bem, mas cuidado com essa comparação, aí de novo lá nas comparações, né? Eu estou conversando com duas pacientes jovens aqui, assim, duas mulheres jovens que começaram jovens a procura, e se você passa dos 40 anos, tem a lição, cuidado e supera logo o teu luto aí, porque senão... depois vai dar ruim lá na frente, né? Não, só para saber, o doutor falou uma coisa aqui do tempo, né? É uma coisa que eu acho extremamente importante. Nós somos jovenzinhas, né? É uma controvérsia. Mas eu comecei a tentar quando eu tinha 28 anos. Eu tinha estipulado mais ou menos um marco ali, né? Antes dos 30, eu queria começar a tentar engravidar antes dos 30 anos. Só que, gente, hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo de não ter começado antes, porque hoje eu tô com 35 anos já, né? Então, assim, eu fico pensando, poxa, eu podia, quando eu me casei, por exemplo, eu podia ter procurado já um ginecologista já com esse foco. Olha, será que tá tudo bem? Se eu quisesse engravidar hoje, eu poderia já engravidar? Tá tudo certo? Eu posso esperar um tempo maior? Nossa, isso evitaria tanta dor de cabeça para mulheres que, por exemplo, têm uma baixa reserva ovariana, que têm uma menopausa precoce. Então, eu acho que também falta contribuindo com a filosofia aqui do doutor. Eu acho que falta um pouco do trabalho de base com os ginecologistas lá da linha de frente, sabe? De orientar essas mulheres que são jovens ainda, não querem ter filho agora, mas, você não quer agora, mas você não sabe como é que vai ser daqui 2 anos. Né? E o tempo voa, minha gente. Não, e eu vou até além dessa... E isso é uma coisa que eu e a Dayana sempre batemos muito no filme Depressão, que, falando dos ginecologistas de base, tem ginecologista que não consegue explicar, não explica percepção de fertilidade, ciclos menstruais, para saber quando que você tá, né, nossa fase folicular, nossa fase ovulatória, qual o momento certo, porque você tendo essa percepção, talvez você já se ligue que alguma coisa não tá indo legal. E aí você já liga o alerta também e já vai consultar, já vai com uma consulta mais focada nisso, né? Posso ajudar vocês? Bora. Por favor. Sabem por que os ginecologistas não falam? Porque eles não sabem. Isso é pior ainda. Não, mas vamos trabalhar com a realidade? Não estou aqui para fazer críticas, certo? Então, se o perfil de vocês é a sinceridade, é o que eu busco também dentro da minha forma de trabalhar, é sinceridade. Seja ela boa, seja ela ruim. Sim. Um abraço. É isso. E por que eu falo isso com propriedade? Porque eu vim de boas escolas. Eu sou formado em boas escolas. Sabe o que eu aprendi de reprodução nas escolas? Nada. Onde que tem? Vocês sabem bem disso. Onde que tem fertilização in vitro na rede pública? Onde são as escolas? Onde são as escolas?
Nas redes públicas, certo? Sim. Então, como que é a abordagem nas redes públicas? Então, nós aprendemos nos lugares, a nossa formação de ginecologista obstetra, nós somos formados na residência para ginecologia obstetrícia, de uma forma geral, certo? E nós temos muito pouco contato com o mundo da reprodução assistida. Muito pouco, muito. Eu não sabia nada quando eu acabei a residência e vim de boas escolas. Hoje eu sou formado no MUC e fiz minha residência lá no Unesp, em Botucatu. Bons professores, tinha um ambulatório de infertilidade que não se fazia nada. Os ambulatórios de infertilidade das universidades são fraquíssimos, porque como é que você conduz a infertilidade sem um arsenal terapêutico? Sem a possibilidade de fertilização in vitro, sem a possibilidade de um congelamento de óvulos, sem esse arsenal terapêutico que vocês tão bem conhecem hoje. Então, o que nós temos que entender, e qual é a minha dica para vocês trabalharem no seu perfil? Saber que o ginecologista não sabe. Então, se você parte, aí você tira esse sentimento de frustração, de culpa. Então, o que eu falo? Olha, não são todos, óbvio. Entenda isso de uma forma geral. Leva o conteúdo que você buscou na internet. Ô, doutor, será que eu não preciso escolher um antimileriano? Pronto. Sim. Se eu fizer essa pergunta para ele com 30 anos de idade, será que eu não preciso escolher um antimileriano para avaliar a minha reserva ovariana? Ah, não, porque desconversou. Vai em outro. Eu procuro um especialista. Eu falo, vim aqui para fazer meu planejamento reprodutivo. Então, e aí você para de sofrer. Entendeu? Então, assim, não é uma crítica ao ginecologista, é uma constatação, porque isso é comigo também. Se eu tivesse seguido para uma outra área, como a mastologia, por exemplo, não tem. Olha só. Tem um ginecologista excepcional que eu conheço. Ele tem livros acadêmicos de ginecologia e obstetrícia. São livros novos, ele tem um perfil maravilhoso de conteúdo em ginecologia, um dos caras mais gênios que eu conheci, em ginecologia e obstetrícia. Que eu conheço, jovem, me ligou semana passada para a gente tirar dúvidas sobre reprodução. Experiência, zero. Me encaminhou ao paciente para discutir o quê? Planejamento reprodutivo e preservação da fertilidade. Então, esse assunto tem que ser discutido com o especialista, ponto final. Sim. Não para de brigar com o ginecologista. Então, fica mais fácil de você encarar dessa maneira, entendeu? Eu vou lá com o ginecologista, gente, faz uma consulta com o especialista lá, mas é caro. Caro é o seu óvulo. Né? Caro é o seu óvulo. Então, é só uma dica aí. Boa dica, inclusive. Sim. Bom, aí foi lá, superou o luto, foi lá, procurou o médico, aí falou, beleza, fertilização in vitro. É difícil fazer uma FIV? Olha, doutor, depende do sentido. Depende do que seria difícil. Por exemplo, financeiramente, muito difícil. Para a imensa maioria, né? Pensando assim na realidade aí da média da população brasileira, difícil para chuchu. Mais da média. É muito complicado, sabe? Eu fico pensando assim, depois que eu fiz a minha primeira FIV, eu engravidei na primeira, né? Eu fui uma felizarda mesmo de ter um positivo na primeira tentativa. E só para fazer um parênteses aqui, eu tive um problema gestacional, um parto prematuro, e a minha filha não sobreviveu, né? Isso foi em 2017. E aí hoje eu estou novamente reiniciei o tratamento numa outra clínica, com outro profissional. E aí eu fiz questão de voltar, nesse meio tempo, fiz questão de voltar no postinho que a médica tinha me encaminhado, me dado o diagnóstico inicialmente. E aí eu conversei com a enfermeira e tudo mais, e a enfermeira do postinho não fazia nem ideia do que era fertilização in vitro, né? E olha que é uma enfermeira que atende, por exemplo, pré-natal, né? E aí eu conversei com ela e tal, e ela pediu para que eu indicasse para ela clínicas que fossem mais barato para que ela indicasse para os pacientes que procuram um postinho. Então, se esse tipo de informação não chega, eu fiquei pensando, gente, eu tenho condições de pagar. Tudo bem, eu já falei diversas vezes no perfil, eu procuro sempre clínicas que fazem um custo menor, né? Não tem problema falar isso, a gente só não fala quais as clínicas que a gente vai, os médicos que a gente vai, a gente não fala. E eu fui doadora as 2 vezes, né? Então, se não fosse assim, eu não teria condições hoje de fazer uma fertilização in vitro, se não fosse com todos os descontos possíveis. Por mais que a gente, né, tivesse uma noção de planejamento e tal, é muito difícil arcar com isso. E eu fico pensando a quantidade de casais que realmente não tem condição e que muitas vezes não conseguem nem chegar ao diagnóstico, porque uma consulta com especialista também custa caro. Correto.
às vezes até um acompanhamento do mais simples que seja, de baixa complexidade, né? Que é o coito programado, por exemplo, tem um custo considerável se a gente for pensar numa família que vive no salário mínimo. Né? Então, o planejamento familiar no nosso país ainda é elitizado, né? Muito. De fato. Então, para mim, essa parte financeira é extremamente difícil. Cá, quer complementar os outros aspectos? Os outros aspectos é o que o doutor falou, né? É tudo uma questão de construção de luto, porque se você não conseguiu construir o teu luto direito, você vai andar pelo processo capengando. Porque tudo vai ser muito difícil. Nossa senhora, estimulação, que difícil. Ai, né, fazer a captação, tudo vai ser difícil. E psicologicamente, enfim. E tem até um exemplo que até conhece uma moça da época que a gente fazia, que ela nunca construiu muito bem esse luto. E ela teve um bebê. O bebê dela já deve estar com uns 2, 3 anos hoje. Eu falei com ela faz um tempinho já. E eu, nossa, né? Que bom, aquela coisa de FIVET positiva. Que delícia, que bom, parabéns. Ela falou, eu quero esquecer que eu tive que fazer fertilização. Então, para ela, o processo todo foi extremamente pesado. Por quê? Porque acho que ela não conseguiu digerir aquilo direito e cada etapa era um peso a mais. E, pelo amor de Deus, e agora tem que fazer isso. Então, assim, é difícil? Não é fácil. E isso é o que a gente sempre fala, não é fácil. Emocionalmente ou fisicamente? Eu acho que mais emocionalmente do que física. Porque a dor não chega a ser uma dor física, claro, né? Tirando questões de, tem que tomar injeção, que todo mundo fala, as agulhadas, né, as picadinhas do amor. Cara, não é picadinha do amor, desculpa. Isso a gente sempre fala, não é. É chato. É uma injeção. Dói. É chato. Para começar a quebrar o tapu, não é picadinha do amor. É um processo que vai ser cansativo. Né? Tem momentos que você toma 3 por dia, conforme vai chegando no final. Então, o emocional eu acho que pega muito mais. Você tem que estar preparada. Você, casal, né? De forma geral, vocês têm que estar preparados. Então, eu acho que isso pesa. Depois, nossa, que lindo, né? Eu vou fazer a coleta e tal. Pô, coleta dói. Isso eu vou falar. Daiana pode falar ainda mais de coleta que dói. É desgastante. Você vai sair da coleta com uma cólica chata. Então, você tem que estar preparada. Porque, sim, tem dor física, tem, mas o emocional pega muito mais. Se você não consegue levar com mais leveza, com mais tranquilidade, vai ser muito mais difícil. Tá, conta aí. Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui, peraí. Lembrei de uma história agora. Essa semana, um casal muito querido, assim, casal, sabe, casal bacana, de amplo diálogo, né? Que a gente conversa bastante. E um caso difícil, assim, tecnicamente difícil. Ela já com uma idade mais avançada, nós fizemos a primeira FIV e não deu certo. Ela não engravidou. E aí estávamos conversando sobre a segunda FIV. E aí eu estava no processo de, eu uso o termo, a construção dos pilares, né? Então, eu uso os pilares. Então, o técnico, físico, financeiro, emocional e conjugal. Então, na minha opinião, são 5 pilares aí de construção de planejamento do processo. Eu falei com eles, olha, não, tecnicamente, dei todo o parecer técnico do caso, emocionalmente é o que pega, financeiramente é o que vocês estão falando, fisicamente você tirou de letra, vai dar tudo certo, e conjugal vocês estão tirando um casal, nota 1000, assim, casal sempre junto, beleza. Foram embora, voltaram, né, no retorno. Aí o marido falou, doutor, foi falando mal de você daqui até lá. Mas por quê? Tá bom. Quem é ele para falar que fisicamente não foi nada para mim? Mas é isso. Pode tirar essa conclusão por mim. Aí você falou assim, a agonia do amor, por causa nenhuma. Quem é ele para falar? É porque tem muito essa romantização que a gente fala, né? Pô, infertilidade é uma coisa pesada para você lidar. Né? Até você digerir e passar pelo processo de luto, que nem a Dai passou. E eu falo Dai porque eu nem tive tempo desse processo, na verdade. Eu já fui logo para fertilização. E é um processo que você tem que saber lidar, porque assim, não vai ser fisicamente gostoso. Pode não ser tão ruim, como o caso da Daiana, que a Daiana é um ótimo caso para falar. Mas não vai ser, né? Claro, a gente brinca que tem os alecrim do campo que passa tranquilamente. Não sente desconforto na estimulação, não fica com gases da estimulação, né?
passa lindo, não sente cólica, né, depois da captação. Mas normalmente a gente tem desconforto, tem a picadinha que às vezes pega um vaso, estoura vaso, fica com a barriga roxa. Aí, Tem pessoas que né? têm fobia de agulha e aí sofre mais nesse processo. Exato, a primeira agulhada que eu fui tomar, eu tomei chorando. Na última eu já tava aqui vendo televisão e aplicando, sem nem ver o que eu tava fazendo. Mas no começo, então assim, é desgastante fisicamente, sim. Mas alguém até colocou aqui que dói fisicamente, mas o emocional derruba. É aquela coisa de você ficar muito mal. Então, acho que o físico a gente leva, sabe? Então, assim, não, é por um objetivo maior. Então, a gente meio que vai relevando. Mas o emocional, eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho até que o emocional, se ele não estiver bem controlado, eu acho que o nosso corpo fisicamente responde ao emocional também. Né? Você vai mais tensa, você vai fazer um exame, você já vai mais tensa, aí você vai sentir mais dor. Você vai tomar uma injeção, você tá toda tensa, aí pega de mau jeito, a mão tremendo, vai doer mais. Então, na verdade, para passar por um tratamento, tem que ter muita resiliência. A verdade é essa. Sim. Tem que saber ressignificar as coisas o tempo inteiro, né? E aí é só com muita água com açúcar. Muito chazinho de camomila. Não, e informação nessas horas ajuda também. Vem me surpreendendo cada vez mais com a qualidade do conteúdo que tem na preparação psicológica dos casais. Fiz algumas lives muito legais, assim, que me ajudaram muito a usar o mesmo termo, ressignificar muitas das etapas e saber olhá-las de uma maneira diferente. Tudo dentro de um propósito, né? Então, tudo segue um propósito. Vou usar um exemplo simples, mas assim, puxa, fazer uma tatuagem dói? Dói. Eu não tenho, assim, mas assim... Eu não tenho, é o braço da pessoa aqui. Eu tava vendo seu braço também, assim, mas assim, fazer uma tatuagem dói, mas assim, poxa, você tá lá focado dentro de um propósito. E o exemplo é simples, óbvio que incomparável, os propósitos incomparáveis, mas você tá lá otimista em olhar no final e saber que você tatuou o que você queria. O mesmo com isso. A questão o peso da maternidade também, sabe? Isso é algo muito delicado. E aí, as visões elas são muito diferentes. Por isso que eu acho que cada um vai viver o luto de uma forma diferente. Buscando a sinceridade de vocês de novo, assim, existem... Como é que você usou das flores lá? Flor do jardim florido, não sei o que. Os alecrins do campo? Então tem gente que também faz da maternidade um alecrim do campo. Como se fosse algo, meu Deus, só que nós sabemos que também não é só alecrim do campo, né? A paternidade, a maternidade também tem as suas dificuldades e às vezes você traz isso desde a sua infância e aí gera esse conflito tão grande que é fácil de nós falarmos aqui dentro de uma live, dando dicas, faz, autoajuda, mas no fundo, precisa de ajuda profissional. Então, daí a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. Exato. Eu vou aproveitar esse gancho. Dentro do mundo de vocês, aí, que tem os grupos e trazendo a experiência, se vocês tivessem que montar um time, então tem o grande... Voltou? Ai, meu Deus, travou. Voltou. Tenho grana, posso tudo, ok? Então vamos lá. E depois você organiza. De tudo que vocês escutam, se vocês fossem montar um time para cuidar de você, o que vocês colocariam nesse time? Quem vocês colocariam? Não o nome profissional, mas assim... Psicólogo para começar. Mas quem, de tudo que vocês escutam, leem, fazem live e buscam de conteúdo, como é que vocês escalariam o time aí para cuidar de um casal com infertilidade? Vai, Dai. Psicólogo já está na ordem lista. De importância? Não, do jeito que vocês quiserem. Pensando em voz alta. Eu acho que a importância de cada especialidade vai de acordo com cada caso também, né? Então, já vou tirar o peso aqui da responsabilidade. Mas eu diria que psicólogo, nutricionista, vou puxar a sardinha para minha profissão, um profissional de educação física, para ajudar com atividade física. Quer falar mais? Quer falar mais? Aproveitar o gancho de atividade física? Você acha realmente que... Porque, então, eu vou aproveitar, tá?
Então, estou lá aplicando agulha, estou com os meus óvulozinhos lá crescendo, porque é natural o repouso. Agora que ela repouso, eu odeio repouso, então saibam disso, tá? Eu odeio repouso, tá? Depois eu justifico, mas já dando a minha opinião pessoal. Então, o quanto a atividade física ela é importante e em qual momento? Então, aí é que entra a questão do tempo, né, doutor? Nada no tratamento de fertilização in vitro, no tratamento de reprodução em geral, vai fazer efeito da noite para o dia. Você precisa de um tempo de preparo, né? Tanto com mudança de hábitos, que na minha opinião é o mais importante, né? Aquela ideia que a gente tem de que vai passar na consulta com um especialista hoje e começar o tratamento no ciclo seguinte, eu acho que isso aí a gente tinha que abandonar de vez, essa ideia. Porque a gente passa numa primeira consulta, ele vai dar um parecer pra gente, a partir dali a gente começa o tratamento, mas não necessariamente com os hormônios. A gente começa o tratamento mudando hábitos de vida, iniciando atividade física, comendo direito, dormindo direito, sabe? Melhorando tudo, tirando tudo aquilo que é prejudicial na nossa vida, né? Isso já é parte do tratamento e às vezes a gente não considera. Suplementação adequada, que às vezes a pessoa vai para... quer começar o tratamento e não está sequer tomando ácido fólico ou metilfolato, que seja. Então, o tratamento começa muito antes da gente, de fato, iniciar os hormônios ali, né? Então, eu acho que a equipe também tinha que vir antes. O tratamento psicológico tinha que vir antes. A terapia tinha que vir antes. Atividade física. Então, vamos lá. Terapia. Já colocaram uma lista aqui. Já tem várias listas rolando. Eu tô olhando aqui. Vou colar. Vamos esperar. Psicólogo. Tem o meu total apoio, não faz diferença. Nutricionista. Individualizando, não é todo mundo que precisa de tudo, mas assim, para a gente não esquecer que existe, ok? Psicólogo, nutricionista. Valorizo muito também, muito. Aí, atividade física, adorei, eu nunca falei sobre isso, me interessei, por isso que eu te interrompi, porque foi novo para mim, e sabe, e aproveitando, sabe uma coisa que eu percebo? Não é só o lado físico. É isso aqui, ó. Cabeça. Eu gosto de correr, né? Eu treino corrida. E muitas vezes corridas longas. E já escrevi vários textos fazendo analogias, né? Entre as corridas longas e a infertilidade. E textos... quem sou eu para falar de mim, mas muito legais. E aí... E o foco desses casais atletas... Eu tenho uma paciente ultramaratonista. Nossa. E ela tem insuficiência ovariana prematura, à beira da menopausa. Um foco absurdo. Fazendo vários ciclos seriados para coletar um óvulo por vez. É caro, é desgastante. De outra cidade, 2 horas para viajar, cada ultrassom para chegar aqui, pista ruim. E ela lá, ó. Tem hora que ela fala, Davi, estou cansada, me dá um tempo, daqui a pouco eu volto. E volta. E aí, na última conversa, eu conversei isso com ela. Falei, gente, o seu foco... e ela se culpava por ser ultramaratonista, ela se culpava que isso tinha sido a causa dela, e não era, tá? Aí quando ela se culpou, eu falei, olha, você só tá aqui hoje porque o teu mindset ele é de ultramaratonista. Porque senão... E aí eu conversei com outro casal de São Paulo, que eu percebi, estavam conversando comigo na 11ª FIV, querendo ouvir a minha opinião. Eu falei, eu fui pescar, falei, onde é que tá? Aí eu fui descobrir, o cara fazia enduro, sabe? Essas provas de moto, de dias, assim. Eu falei, tá aí. Por que esses casais? O mindset do atleta, ele muda completamente a capacidade de entender que a dor é algo legal, né? Muda a mentalidade. Bom, falei demais, desculpa. Mas gostei e gostei da ideia para uma live sobre isso. Psicólogo, nutricionista, atividade física, o que mais? Eu embriologista. Um profissional da medicina tradicional chinesa. Pensei nisso também. Acupuntura? E tudo em geral, né, da medicina tradicional chinesa. Eu não era, hein? Eu era assim, ó, quadradão para isso. Eu era, me redimi, paguei a língua, na prática, não é na teoria, não. Hoje tem uma acupunturista aqui do lado que faz um trabalho magistral. Muda muito. Eu certamente colocaria nesse time aí. E dando conteúdo para vocês irem trabalhando aí para as suas postagens e lives que eu sei que vocês fazem. A gente então, fez uma live ótima com a Aline. Com a Aline. Que ela inclusive dá cursos para acupunturistas e tudo mais Legal. sobre fertilidade. Legal. Foi muito bacana a live. Show, super recomendo.
Você falou embriologista. É embriologista, porque Olha isso que foi uma legal. coisa que na nossa época a gente não sabia nem quem era o embriologista que a gente fez a clínica. E hoje a Sabia gente nem percebe o que era o embriologista, nem quem fazia, né? fazia. Tipo, mais ou menos isso. Eu acho que é importante ter também, para ter essa conversa com o embriologista também, conhecer quem é a Karina que tá lá. Eu vou falar que gostei que você falou isso, porque a clínica, as pessoas olham o médico, o Davi. Nossa, o Davi é legal, estudioso, tá bom. Se eu não estiver com uma excepcional retaguarda, Já meus era, né? resultados, eu não digo já era, tá bom? Para ser cuidadoso também Uhum. com as palavras, tá bom? Mas a retaguarda faz diferença. Sim, A equipe de embriologia, a equipe, os equipamentos, a qualidade laboratorial faz diferença. E eu falo isso sim, também de forma aberta. E é legal que vocês falaram, porque ninguém fala isso. Ninguém não, poucos falam isso. sim, E a qualidade técnica, e só quem conhece os bastidores, só quem conhece o cozinheiro do restaurante sabe porque aquele prato é diferente e que outros restaurantes não conseguem entregar tendo a mesma matéria-prima que vende no mesmo mercado. E o prato é diferente. Então, a sim, reprodução assistida, ela é artesanal, queiram ou não. Ah, mas tem esse equipamento? Tem, os equipamentos fazem diferença. Mas quem orquestra tudo isso faz muita diferença no resultado. Eu acho que é importante você questionar para o seu médico sempre qual é a retaguarda, qual é a estrutura que ele tem. E se der para conversar com o embriologista, é legal, nem sempre dá. E não é porque eles são mal-humorados, não. Eles são bem-humorados, mas eles têm uma rotina tão sistemática, tão sistemática que não dá para você cozinhar, como ficar batendo um papão com o cozinheiro do restaurante enquanto ele tem que servir um restaurante inteiro. E a hora que ele está no final do dia dele, ele tem que dormir para cozinhar no dia seguinte de novo. Então, assim, então eu desconfio demais dos embriologistas que falam muito. Porque o trabalho é muito sistemático. Muito. É um sim, trabalho muito legal. É legal vocês conhecerem esses bastidores um dia. sim, eu acho Fazendo uma importante. analogia, doutor, com o restaurante, que o doutor falou do laboratório de embriologia, tem um ditado que diz que se a gente conhecesse a cozinha de certos restaurantes, a gente não comeria neles. Sim, Fato. É fato. É fato. E, eu acho que montaram um timaço aí, né? Então, o médico, psicólogo, acupuntura, nutricionista, atividade física, equipe de embriologia. Aí colocaram aqui psiquiatra, hematologista. Então, vamos colocar equipe multidisciplinar médica. Isso também faz diferença. Eu, Davi, não sei de tudo. Tem hora que eu preciso de ajuda. o Né? Então, assim, andrologista O também, né? andrologista o o Andro, andrologista. boa. O andrologista, show para todo mundo. Vale o cuidado. Sim. Gostei. Para mim, completou o time. Ó, estamos nos aproximando da nossa uma hora de Uma hora. conversa. Não gosto muito de estender, até para não dar a mão para não pedir o braço. E eu deixo muito aberto para vocês, eu vou deixar uma pergunta, então. Aberto não, vou perguntar direto, vou fazer uma pergunta direta. Vocês começaram, talvez, de forma despretensiosa. Total. E aos poucos eu vejo vocês se engajando em projetos, inclusive. Vi a petição que vocês colocaram em relação às novas normativas do CFM, e vejo vocês cada vez mais engajadas. Então, o que é o FIV e Depressão hoje? Qual é o propósito de vocês? A gente recebeu um tema. Peraí, Fala. deixa eu aproveitar que o doutor tocou nesse assunto. Eu vou aproveitar a audiência do doutor e vou pedir para a galera ir lá e assinar o abaixo-assinado. Boa. Gente, corre lá. Quer explicar? Não, explica. Eu estou tranquilo, assim, eu não quero usar do tempo de vocês, assim, por respeito só. Mas se você quiser explicar essa petição, eu também não sei muito, tá? Eu falei da petição, mas assim, sinceramente não me dedico tanto. Eu vejo o perfil de vocês, mas não vejo, não consigo me dedicar tanto tempo em ver as coisas. Bom, Você vamos quer lá. explicar? Vou tentar explicar rapidamente, então. Que inclusive coincide com muita coisa que a gente falou aqui na live hoje. Sim. O Conselho Federal de Medicina lançou aí uma nova resolução, né, que norteia as práticas da reprodução assistida, que entrou em vigor agora no mês de julho, né, depois 15 de julho. 30 dias que a Sociedade de Reprodução Humana deu, né, para se adequar. Então, algumas dessas regras vai dificultar ainda mais
os tratamentos de reprodução? Encarecendo o tratamento, diminuindo a efetividade, né, dos tratamentos, aumentando o tempo, né, para até conseguir o positivo em alguns casos. Então, pensando nisso, nessa dificuldade que o CFM está criando para os pacientes, nós resolvemos criar um abaixo-assinado que vai ser encaminhado para o CFM, para a diretoria, para os conselheiros e para um conselheiro em específico, que a gente sabe que foi o responsável por boa parte dessa mobilização, para essa resolução sair dessa maneira. E nós precisamos de 10 mil assinaturas, porque a gente foi assim, ó, ganancioso. Vamos lá para 10 mil, foi a meta que a gente colocou para encerrar o abaixo-assinado. E a gente passou 7.500 assinaturas agora. A gente precisa bater os 10 mil para a gente conseguir enviar esse abaixo-assinado para o CFM, pedindo para que eles editem ou revoguem esses dois pontos aí, a limitação do número de embriões e a necessidade de autorização judicial para o descarte dos embriões excedentes. Então, nós estamos pedindo para que eles ou editem ou retirem ou que abram para debates, para dar uma interpretação melhor, que prejudique menos os pacientes. A gente precisa muito da colaboração de vocês aí para finalizar esse abaixo-assinado para a gente conseguir enviar para eles. Legal. Trazendo a minha opinião sobre o tema, dessas normas, eu fiz uma live falando sobre isso. Eu entendo o propósito do CFM, eu entendo a intenção. Sim. E a intenção é cuidar dos embriões, evitar descarte, evitar embriões excedentes. A forma como isso aconteceu foi desastrosa. Concordo aí com vocês. Sim. Então, e até mesmo a forma ambígua como eles colocam, tá confuso o processo. Então, assim, nesses cuidados, especialmente nesses dois últimos que você cita, eu entendo o propósito, apoio os propósitos. Eu, Davi, particularmente, também, como disse, não fujo das opiniões pessoais, sou absolutamente contra o descarte de embriões, numa visão ética pessoal. Só que isso é uma coisa que, na consulta, eu guardo para mim. Por quê? Sim. O que está na lei, que cada um use o que pode, certo? Então, ou proíbe o descarte, né? Ou tira esse negócio do juiz, porque assim, lavo minhas mãos, o CFM falou assim, deixa com o juiz. Aí o que vai acontecer? O juiz vai lá, libera. Aí liberou, todo mundo agora vai ter que pedir, vai dar um trabalho, vai custar caro para você. Sem contar que pode... E sem contar que pode aumentar o nível de abandono de embrião, né? Cara, não vou gastar, vou largar lá. Não, a forma de fazer. Também entrar na justiça. Também, pepino, fizeram errado. E o mesmo cuidado em relação ao número de embriões formados. Sem subdividir idade, sabe? Assim, cuidado, né? Assim, isso dificultou. Então, assim, tem o meu apoio, assim, para essa assinatura, tá bom? Então, acho legal. Volta a pergunta, tá fugindo. Qual é o propósito, o que vocês idealizam com a página FIV Depressão hoje? A gente recebeu um título que a gente adorou, inclusive, que foi de Ativistas da Fertilidade, que é o slogan do FIV Depressão. Agora a gente adorou e a gente está usando. Ativistas da Fertilidade? Da Fertilidade, a gente adorou esse tema. E a Day falou muito sobre a bolha da infertilidade, a bolha da fertilização in vitro. E eu acho que hoje, né, hoje eu e Dayana fazemos reuniões praticamente semanais para a gente definir um pouco o nosso rumo. E acho que na última reunião até a gente falou, cara, a gente tem que estourar essa bolha. A gente está numa bolha, num algoritmo, e a gente só vê fertilidade. Só que quem está fora não entende o que a gente passa aqui. Então a gente quer também abrir mais esse horizonte, né, estourar essa bolha para mostrar também para os familiares, para quem nunca passou pela infertilidade, o que a gente passa, o que uma tentante passa. Então, a gente está com vários projetos novos em andamento. Então, tem um quadro, a Bia estava até por aqui, que eu vi ela, onde a gente começou a chamar os nossos seguidores, cara, vamos dar a cara junto com a gente? Vem contar pra gente qual foi o seu processo. Então, a gente está finalizando e fazendo a gravação desse quadro, né, editando, onde as nossas seguidoras vão começar a contar a história delas também com a carinha na tela. Então é para tentar estourar e trazer cara para essa galera também. Legal. E é legal porque vocês podem fazer isso. Vocês viram que eu tentei ao máximo
ficar perguntando da vida pessoal de vocês, do tratamento de vocês. Por quê? Porque existe um código de ética médica, certo? Então, assim, não posso ficar, não faço live com o paciente, entendeu? Não posso, não pode. Eu concordo que não pode. Não posso eu, Davi, ficar, como médico, ficar te perguntando como foi seu tratamento, o que aconteceu. Não posso expor sua vida pessoal. Vocês podem, um jornalista pode, uma página pode. É importante poder falar isso. Como eu disse, as pessoas querem provas sociais. Então, esses perfis, como ativistas da fertilidade como de vocês, saibam que eles são importantes. Trabalhem muito bem a forma, não percam o bom humor de vocês e não esqueçam de focar também no conteúdo, a forma, para também não errar, como fez o CFM, né? Tinha um propósito, mas errou na forma de execução. Eu acho que vocês estão na linha certa aí. Parabéns, viu? Obrigada, doutor. A Mari colocou aqui, ó, que vixe, a história dela dá um livro. Mari, chama a gente lá. Pode vir. Vamos marcar de conversa, se você quiser, claro, né? Se você quiser contar a sua história, a gente tá gravando. E a gente já gravou uma que, doutor do céu, tem histórias assim, ó, que faz... Cara, que você não acredita. Eu tenho vergonha de ter chorado no banheiro depois que eu ouvi a história de uma moça que contou a história dela, viu? Olha, tem cada uma. E eu acho que isso é importante, doutora, as pessoas conhecerem. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente acha que só tem a gente no mundo com aquele problema, né? E aí, quando a gente começa a ver outras pessoas, a gente fala assim, olha só, não é só comigo. Aí dá uma animada na gente, sabe? Então, a gente tá tentando também. E aí, não ficar só no nosso mundinho para que as pessoas realmente compartilhem esses vídeos, essas ideias. Coloca no telão no domingo, no almoço de domingo com a família. Olha, vem cá ver minha amiga, olha o que ela passou, para ninguém mais ficar te julgando. Exato. Né? Porque esses comentários maldosos que a gente ouve muito, as pessoas falam, eu não conto para ninguém que eu sou tentante porque eu vou ouvir muita besteira. E a gente ouve mesmo, muito comentário sem noção. E vai mesmo, quer falar. Então, mas assim... Muitas vezes não é por mal, é por falta de conhecimento. Os mitos só existem porque as pessoas não têm conhecimento do que elas estão falando. Então, a nossa ideia é realmente tentar levar para essas pessoas o que é ser uma tentante de fato, né? Porque às vezes eu não tenho coragem, por exemplo, de responder para um amigo, para minha mãe, para alguém próximo. Mas se eu conseguir depressão, levar isso para uma outra pessoa, talvez ajude. Né? Exatamente. Eu vejo o trabalho de vocês, assim, vou usar o termo bullying, certo? Então, existem dois cenários, a pessoa que pratica o bullying e a pessoa que sofre o bullying, ok? Então, você está me falando que agora vocês vão começar um projeto de conscientização para quem pratica o bullying, ok? Isso. Só que saibam que vocês já fazem um trabalho muito bom para quem sofre bullying. A como reagir contra eles. É assim que eu educo meus filhos. Eu falo assim, eu falo assim, eu não vou ensinar meus filhos a falar para as pessoas não praticarem bullying. Por quê? Porque elas vão praticar. Eles não sabem, eles conhecem, é assim. Então, é na marra, é na sinceridade bem humorada que a gente dá risada rir para não chorar, entendeu? Rir pra não chorar. A gente ri dos nossos próprios perrengues, é isso. Então isso é importante, é um dos pontos mais importantes que eu vejo na página de vocês. Vocês tiram com bom humor algo que muitas pessoas trazem com dor. Então, para quem sofre bullying, estou usando a analogia do bullying, não é o bullying propriamente dito, mas para quem sofre bullying de uma forma metafórica, é muito bom o conteúdo de vocês. Ri para não chorar. Fala, tá falando porque é besteira. Vai ter um palavrão no meio. Mas é bem isso mesmo, porque quando a gente consegue rir da gente, o ataque do outro dói menos. Exatamente. Você está preparada para ataque rindo, né? Já, mais ou menos assim. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi muito legal a conversa, assim. Passou rápido demais. Nossa, voando, espero que esse projeto de vocês vá longe. Conte com a minha ajuda sempre, tem meu apoio nessa intenção, e precisando de alguma coisa, bate na minha porta aqui, que terão todo o meu apoio para projetos como esses, viu? Obrigada, doutor. Muito obrigada pelo convite, viu? É isso. Obrigada. Parabéns aí, um abraço para todo mundo, ótima noite e nos vemos por aqui nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.